Então, mais uma vez, vamos concentrar nos versículos finais de Daniel 8, a partir do versículo 23, né? Onde diz que quando os pecados da humanidade chegarem ao seu cume, então vai se levantar um rei de feroz aparência, de semblante duro, que vai entrar em cena. E a gente vê, né, que os pecados da humanidade estão verdadeiramente chegando num ponto que nós jamais seríamos capazes de imaginar que pudessem chegar. Mas essa é a realidade. E uma coisa interessante é que essas visões de Daniel, elas estão nos mostrando que esse reino do anticristo, ele vai chegar, vai ser estabelecido sobre as ruínas da antiga ordem mundial, que estará destruída pela ganância das nações. Olha, não precisa dizer mais nada, né? O que está acontecendo? E você está vendo claramente que o mundo vai entrar numa guerra. Esse ataque agora lá na França, o presidente já disse que foi uma declaração de guerra. Daí para frente, o que nós podemos esperar? E isso vai gerando. A Rússia já está lá, os Estados Unidos já está atacando lá, a França diz que vai intensificar. E guarde uma coisa, na escatologia muçulmana, eles querem provocar uma guerra, porque eles acham que vão vencer essa guerra contra os cristãos na cidade de Aquiba, uma cidade da Síria, onde o Maomé escreveu o Alcorão, e ali vai ser então implantado a vitória final do muçulmano. Então eles estão provocando para que haja essa guerra, porque eles acham que na escatologia deles, eles vão vencer essa guerra e vão prevalecer, então, a doutrina muçulmana que eles querem implantar. Eles têm uma revista que tem esse nome, e ela está em inglês, e ela divulga isto. Então, esses ataques, né, são provocativos para que eles querem que realmente haja a guerra. E os países, né, os americanos usam uma expressão de não colocarem as botas na terra, as botas dos soldados na guerra. Então, estão atacando por enquanto. Agora, até quando vai se aguentar, né, se tiver mais um ataque desse aí sangrento, o pessoal não vai aguentar, não vai realmente entrar, vai cair na armadilha. E o que Daniel mostra é isso, né? Duas coisas. Vai surgir dessas guerras, né? As nações vão se enfraquecer, e a gente está vendo as crises econômicas enfraquecendo as nações estão debilitadas, não conseguem sair das crises econômicas, e isso está sendo capitalizado por alguém. E o outro sinal é a apostasia da igreja. Em 2 Tessalonicenses, você vê muito claro, capítulo 2, né, que da apostasia da igreja vai surgir o anticristo, o homem da iniquidade. E se teve uma época em que a igreja tem se apostatado da verdade, é a nossa época. Claramente. Você vê a igreja vivendo outro evangelho, pregando outro evangelho, e quando esse governador chegar, vai ser fácil tomar conta da igreja. Como nós dissemos na semana passada, dentro da própria igreja, haverá aqueles que vão seguir e vão abrir as portas da igreja, como nós estamos vendo, né? Os conceitos secularizados e mundanos entrando na igreja e sendo aceitos como coisas normais. Comportamentos absurdos, contrários à Bíblia, que vão entrando, porque parte do desprezo pela palavra de Deus, né? Porque desprezam a palavra de Deus
tudo vale. Então, gente, são duas coisas que você precisa estar bem ligado, porque nós estamos vivendo, eu creio, um momento de mudança na história do mundo. Nós estamos vivendo mudança radical. E a gente que conhece a Bíblia, você sabe de onde está vindo e para onde está indo. Quem não conhece, está batendo cabeça. Os governantes do mundo não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer mais. Eles estão perdidos. Esperando que surja alguém que vai dar solução nisso aí. E o mundo também. Então, quando a gente lê, né, o livro de Daniel, quando a gente vê a profecia bíblica, olha, isso mexe com a gente, porque você vê como a Bíblia é verdade, como a Bíblia é a palavra de Deus, como a Bíblia realmente fala e continua falando nos nossos dias. E então, esses dois fatos, né, estão ligados: apostasia da igreja, usar um outro, vamos dizer três, né? A degeneração moral da humanidade, que está alcançando um nível aí, né, apavorante, e a debilidade das nações. As nações estão enfraquecendo. Não existe mais, né, uma grande potência que domina sobre o mundo, né, que põe ordem. Não tem mais. E a gente está vendo a situação caminhando nesse sentido. Semana passada eu falei também quando a igreja cumprir a sua missão. Apocalipse 11 fala disso. Mateus 24:14, quem lembra dessa passagem? Vandinho está aí hoje? 24:14. Será pregado este evangelho para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Antes, poucos versículos antes, Jesus falou que haveria guerras, rumores de guerras, aconteceria isso e aquilo, mas que seria apenas o princípio das dores. E eu creio que nós estamos nesse período. Agora, o evangelho ser pregado a todas as nações, né, eu acho que é uma coisa que já aconteceu também. Agora me passou na cabeça, essa semana, né, uma notícia que na Indonésia, nós temos alguns missionários lá, né, foram fechadas nesses últimos anos, 5 anos parece, 1.000 igrejas. 1.000 igrejas. Eles criaram uma lei da harmonia, que é, entre aspas, né, para permitir a convivência entre as igrejas. Mas, na verdade, é uma lei que veio dificultar construir igrejas e fechar as que já existem. Por exemplo, para você abrir uma igreja num determinado lugar, né, você tem que ter o apoio de 60 cristãos e o apoio de 90 muçulmanos daquela região. Então, muito conveniente, né? Então, 1.000 igrejas. Então, a coisa está andando, né? Mas aquilo que eu falei, né, dessa questão da igreja cumprir a sua missão, ela será vencida. Isso é que nos apavora. Você lê em Apocalipse 11, né, versículo 11, 12, né? A gente vê isso, dizendo que quando a igreja completar a sua missão, ela será vencida. Ou seja, ela perdeu a razão de ser. Quando uma igreja deixa de ser missionária, quando uma igreja deixa de pregar o evangelho, ela se torna inútil. Por isso eu falo, né, dizer igreja missionária é redundante. Porque se igreja não é missionária, não é igreja. Não é igreja. E aqui está claro, quando a igreja deixar de fazer a sua missão, não fizer mais, ela vai se tornar inútil. É o que está acontecendo na Europa, gente.
na Alemanha, uma denominação de 3 milhões de pessoas, a Igreja Luterana, a Igreja Reformada, eles estão proibindo, né, a si mesmas, de pregarem aos muçulmanos que estão chegando lá. Ele diz que isso vai afrontá-los. Isso vai contra a liberdade deles. Então, eles vão simplesmente se limitar a dar aquela ajuda social. Mas evangelho, não. Não podem. É a maior denominação evangélica da Alemanha. Então, você vai ver como é que está caminhando. Então, morreu. Essa igreja não tem mais sentido de existir. Não existe como igreja. Tem algumas igrejas que estão fazendo esse trabalho e estão tendo resultado. O argumento dessa igreja para não receber membros muçulmanos, não batizar membros muçulmanos, é que se eles tiverem que voltar, se eles forem deportados, eles voltarem para o país deles como cristãos, eles vão ser perseguidos. Então, não receba como cristão, porque você vai estar ajudando a eles e livrando de perseguição. Você vê como é que o raciocínio, né, diabólico vai tomando conta da igreja e a igreja vai arrumando desculpa para tudo, né, para não evangelizar. Na França, por exemplo, a França é um dos países mais secularizados do mundo. Não existe praticamente cristianismo na França. E você vê o que está acontecendo na Europa. Você vê os estádios cheios de futebol. Quando você vê jogos lá da Liga da Europa, né, os estádios estão lotadinhos, não tem um lugar, estão vendidos para o ano inteiro. Você vê as casas de show cheias, lotadas. Aí você vai nas igrejas, ninguém, vazias. Tem alguma coisa errada. Aí acontece uma tragédia dessa lá. Ainda estava falando com a Marília. Que consolo esse pessoal tem? Que explicação eles têm? O que vai consolar a eles? Eles vão consolar e ir para o jogo de futebol de novo. Vão encher a cara para poder esquecer o que está acontecendo. Vão para o show, vão fazer isso. Porque não tem consolo. Maria Teresa acabou de falar do Espírito Santo. Quem nos consola? É o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, vai ser com quem vai consolar? Se não tem gente que tem o Espírito Santo dentro de um lugar, quem que vai consolar? A Bíblia fala o que está ainda segurando um pouquinho as coisas. É a presença de uma igreja que ainda está espalhada por aí, um remanescente, que tem o Espírito Santo e que ainda consegue fazer uma diferença. Mas quando essa igreja parar, quando essa igreja não tiver mais poder, quando tiver apenas a aparência de igreja, quem vai conseguir segurar a situação? Não vai. Aqui que eu já falei, vai continuar existindo culto, vai continuar existindo igreja, celebrações, muito bonitas às vezes, mas sem vida. É um cadáver. A gente precisa acordar para isso, gente. É o que nós estamos assistindo nos nossos dias. Grandes celebrações, igrejas cheias, mas falta o Evangelho de Jesus Cristo. Falta o Evangelho da cruz. Falta verdadeiramente olhar para a eternidade, não para o aqui e para o agora, né? Conforme diz a nossa lição, dizendo assim, o império de um anticristo será curto, mas horrível. Toda a terra sofrerá, mas de modo especial a igreja fiel que será perseguida até a morte. Esse período é o da grande tribulação da igreja. Ao mesmo tempo, o mundo estará sofrendo os juízos de Deus, conforme nos relata o livro de Apocalipse. É um retrato pálido dessa situação que está acontecendo hoje no Oriente Médio, com o surgimento do Estado Islâmico e a sua fúria contra os cristãos, provocando mortes aos milhares, enquanto a igreja cristã virtualmente desapareceu daquela região. E não só o Estado Islâmico, né? Essa semana, os curdos
tomaram uma cidade lá do Estado Islâmico, né, no norte onde tinha muitos iázides. Tem um ano e pouco, eles conseguiram retomar. E uma das primeiras medidas dos curdos dominando aquela cidade foi proibir a volta de cristãos para aquela cidade. Que moravam na cidade, que foram expulsos. Os curdos, não o Estado Islâmico, tomaram a cidade, mas cristão não é bem-vindo, fica fora. Gente, é uma situação muito, muito delicada, né? Muito complicada, né? Por isso, a teologia, a escatologia cristã, né, que prega o arrebatamento da igreja antes da tribulação, não é verdade. Né? Se você tem ouvido isso, por favor, né, estude mais um pouco a palavra de Deus, porque não é verdade. A igreja não será arrebatada antes de tribulação nenhuma. A grande tribulação é para a igreja. E como diz aqui, o mundo vai sofrer o julgamento de Deus. E tudo isso que nós estamos vendo por aí é uma coisa muito difícil de falar, né? Mas é julgamento de Deus, gente. É julgamento de Deus. Vai cair, vai continuar caindo sobre a humanidade rebelde. É muito difícil a gente ler a Bíblia. É muito difícil. Porque as pessoas, a Bíblia não nos dá um panorama agradável do futuro da Terra. A religião humana, humanista, secularizada, diz que nós vamos superar isso aí, o homem, através das leis, através da educação, através da evolução, nós vamos conseguir construir um mundo de harmonia. E quanto mais campanha se faz para, né, acabar com os preconceitos, acabar com isso, acabar com aquilo, não deixar... Não tem jeito. Porque estão esquecendo de uma coisa básica, que a Bíblia diz, que nós, seres humanos, somos seres caídos. Somos seres que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E que a única maneira é a regeneração de Deus. A única maneira de mudar alguma coisa é pelo Evangelho de Jesus Cristo. E se esse Evangelho para de ser pregado, para de haver transformação. Se para de haver transformação, nós vamos caminhar cada vez mais nesse sentido. Então, por mais campanhas que sejam feitas, que estão sendo feitas, se o Senhor Jesus não intervir, não tem jeito. E o julgamento de Deus é outra coisa muito difícil de se falar. Muito difícil de se falar. A mim, isso me incomoda muito. É interessante. Eu tenho, Maria Teresa falou agora, sem vaidade, sem qualquer coisa. Eu creio que Deus me tem dado o dom de profeta, não de ficar adivinhando o futuro. Né? Isso é adivinhação, não é profeta. Mas de conseguir entender, ou ver, e relacionar o que está acontecendo com aquilo que a Bíblia diz. Isso causa muito sofrimento para a gente, muita angústia. Você vê os profetas do Antigo Testamento, gente, eles falando certas coisas que iam contra tudo que o pessoal acreditava. E quando você vê a Bíblia dessa maneira, você vê isso acontecendo, você enxerga. Né? E isso, por exemplo, a questão do tempo. Eu sou muito afetado por isso. É muito interessante, né? Eu falo muito com a Marília. E eu vejo claramente, nessa questão, por exemplo, que nós estamos vivendo aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Uma seca. E quando você lê a Bíblia, a seca não é acaso, é Deus agindo. E quando você fala isso, você vê na televisão, você acha que a seca ou a chuva é porque fez frente fria de aqui, de lá, choveu cá, ventou de lá, não sei o quê. A gente passa a acreditar muito mais lá na moça do tempo
do que no que diz a palavra de Deus. Nós somos influenciados por isso. Mas quando você lê essa situação, você vai ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? Será que a gente não vai acordar para isso? Será que a gente vai ficar passivo? Será que a gente vai ficar só olhando? Porque Deus está agindo, Deus está gritando aos ouvidos da humanidade. E a seca não é só no Brasil. Ela está acontecendo em diversos lugares do mundo. E vai trazendo fome. Por que esse pessoal está fugindo loucamente desses países? Não é só por causa da guerra. A Síria mesmo está tendo uma das secas, maiores secas da história lá na Síria. Então não é só a guerra. O pessoal está fugindo porque não tem mais onde virar. Na África. Nos Estados Unidos. Está gritando, o céu está gritando. Aí quando você lê no Apocalipse algumas profecias dizendo, a luz, o rio, né, se tornou em sangue e morreu um terço dos peixes, né, da coisa. Isso não é que vai acontecer no mundo inteiro. Essa tragédia agora aqui. A tragédia que está sendo causada nos rios. É um sinal. É um sinal. O que nós precisamos fazer, gente? A única coisa que nós temos que fazer é clamar a Deus. E eu acho que a igreja no Brasil não tem que orar para Deus mandar chuva ou parar de mandar chuva, como lá no sul, né? Nós temos que parar e nos humilhar na presença do Senhor, pedir perdão. Pedir perdão pelo evangelho que nós estamos vivendo, pelo cristianismo que nós estamos vivendo, pelo testemunho vergonhoso que está sendo dado ao mundo com aqueles que se dizem cristãos. Né? Desde lá de cima, vocês sabem bem do que está acontecendo, até o mais humilde. Sou cristão, sou cristão, sou cristão. Né? Então, conversando com a pessoa ontem, né, eu fui ao casamento lá no Rio de Janeiro ontem, de um sobrinho meu, lá na Catedral Presbiteriana, né? Voltamos ontem à noite mesmo. Mas alguém dizendo, né, que não é nem cristão, é um político. Esse pessoa que conversando é um parente, já foi deputado federal e conhece muito bem lá o presidente da Câmara. Né? E ele é incrédulo, ele não é cristão. E ele dizendo, o cara tem coragem de colocar numa empresa dele o nome de Jesus.com e registrar todos os carros fruto nessa empresa. É uma afronta ao nome de... O cara falando isso, o cara não é nem cristão. É zombar de Deus, não é? É zombar de Deus. Perder a noção. O outro que vai orar pela propina que recebeu, né? Vamos cá, vamos fazer uma rodinha aqui, vamos orar porque recebemos uma propina. Vocês viram isso na televisão? Onde nós chegamos? Então, se essa igreja não se arrepender, né, nós não sabemos o que nós vamos fazer, né? Aí vem a questão, né? Até quando durará essa opressão da igreja? Essa é a pergunta de Daniel 8,13. Minha página está passando aqui direto. 8,13. Alguém quer ler aí? Eu vou ler aqui para poder todo mundo ouvir. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário, o exército e o fim, a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Em Apocalipse 6,10, tem uma pergunta semelhante. E o tempo, né, tanto em Daniel como em Apocalipse, não é literal. Isso a gente tem falado sempre, para a gente não começar a fazer conta. Né? Começa a somar ano de cá, diminui ano de lá, multiplicar por isso, não é literal. E essa limitação, ela quer dizer o seguinte, a opressão não será eterna. Ela vai ter um fim. Então isso traz uma mensagem de consolo para a igreja, de certeza.
né, por mais opressão que ela esteja sofrendo, ela vai durar um tempo determinado por Deus, não vai passar. Deus está no controle. Então isso traz para a gente segurança. Olha, está sofrendo, está ruim, está difícil, mas Deus tem propósito nisso, Deus está no controle e vai acontecer isso. E essa limitação, por que Deus limita esse tempo? É por amor ao nome dele, principalmente. Para dizer que ele está no controle. Para mostrar para a gente que não somos nós, não é o anticristo, não são os governantes deste mundo que detêm o poder, mas é o próprio Senhor, está determinado, está escrito aqui. Então, igreja, aguente, igreja, permaneça. Tem começo e tem fim. Nessa parte da lição aí, me dá uma cópia disso. Não, a cópia. A minha lição aqui é... Onde que está aqui? Até quando durará a opressão da igreja? Aí no segundo parágrafo, né? Está dizendo, ó, nesse tempo, não se acenderá o fogo dos sacrifícios nos cultos públicos de adoração. A única adoração tolerada será a adoração do ser humano divinizado. Ele será o padrão de todas as coisas. Aqueles que não fizerem isto sofrerão duras consequências. Não é sem propósito que a ciência tenta tirar Deus de suas conclusões e a igreja deixa de adorar a Deus em seus cultos. A divinização do... Hoje nós assistimos isso, né? O homem se torna padrão de tudo. Né? Ele é o padrão com o qual as coisas são julgadas. Então aquilo que atinge o ser humano é o padrão. Isso está errado. Aquilo que não atinge, está certo. E a gente vê como é que a coisa vai se tornando, né, cada vez mais complicada. Né? Tem duas coisas que o ser humano anseia muito: segurança e liberdade. Na verdade, a nossa vida gira em torno dessas duas coisas. O ser humano quer ser livre para fazer o que quiser, ter o que quiser, agir como quiser. Mas ao mesmo tempo ele quer segurança para fazer o que ele quiser. Alguém vai ter que tomar conta dele. É isso que nós estamos vendo. Agora, essas duas coisas são incompatíveis. Elas são incompatíveis, não tem jeito. Ou a pessoa tem liberdade e não tem segurança, porque a liberdade vai gerar insegurança, porque é liberdade. Liberdade não tem segurança, alguém tomando conta de você. Alguém dizer que você pode ou não pode fazer. É isso que o mundo está querendo de um lado. E quer segurança do outro. Não tem jeito. Se ele tiver segurança, ele vai ser limitado. Ó, você pode fazer aquilo, você não pode ir ali, você tem que ir lá. Mas vai ter segurança. Aí eu estou tranquilo. Essas duas coisas não tem. Vide esses atentados na Europa. A gente olhando a Europa em relação ao Brasil, acha que lá é um paraíso de segurança. E as pessoas estão querendo fazer o que querem. Estão experimentando na carne que não tem jeito. Ou eles vão ter o estado policial, que vai controlar todo mundo, e a vida vai ser limitada, ou vão ter liberdade. O anticristo virá para dar o quê? Segurança. Liberdade ele não vai dar. E todo mundo vai achar bom. Vou ter meu emprego, seguro, vou ter meu salário no final do mês, vou ter minha vidinha tranquila, vou poder sair na rua, vou poder ir no meu restaurante, assistir meu jogo de futebol, ficar em casa, mas a minha vida vai estar toda controladinha. E nós vamos gostar. Nós vamos gostar. Porque nós queremos é vida confortável, sossegada, sem problema. Um pouquinho de liberdade, falta de liberdade, a gente supera. Então, para isso é que a gente está caminhando. E a gente vê essa divinização do ser humano, né? Eu não cheguei a ver, não sei quantos viram, mas
eu vi alguns comentários, né, sobre uma campanha de artistas da Rede Globo a favor do aborto. Quem viu isso aí? Eu não sei quem viu. Não foram muitas pessoas, né? Hein? Eu vi falar também, não cheguei a ver. Mas diz que é uma coisa vergonhosa. É nojento. O meu filho, o Eloy, escreveu lá, vai ser nojento. Mas não está passando na TV? Eu pensei que era na TV. Mas diz que é uma coisa... É essa questão da liberdade. Eu faço do meu corpo o que eu quero. Até matar os outros. Até matar um ser humano indefeso. Sou dona do meu corpo. Quem vai pôr limites? É a humanidade que nós estamos vendo. Aquilo que fala aqui, quando os pecados do ser humano estiverem atingidos, o cume. Será que tem mais algum lugar para ir? Campanhas para isso. Aí, ao mesmo tempo, quer que Deus não traga julgamento. Aí, quando vem o julgamento de Deus, mas que Deus é esse? Que julgamento é esse, né? Mas quer continuar matando os seres humanos, né? Deixa Deus de lado. Bom, mas o importante aqui é que esse reinado e essa opressão da igreja vai ser um tempo, não sabemos de que comprimento, né, o tamanho desse tempo, mas vai ser um tempo determinado, vai chegar ao fim, e diz o texto aí no versículo 25, que no finalzinho do versículo, mas esse príncipe dos príncipes, desse governador mundial, esse anticristo, ele será quebrado sem o esforço de mãos humanas. Lá em 2 Tessalonicenses diz que ele será morto pelo sopro de Jesus na sua vinda. Então, o que vai terminar esse império é a volta de Jesus Cristo. Então, o dia que Jesus Cristo voltar, né, vai ser a derrota final, né, de Satanás, do anticristo e da besta, que lá em Apocalipse diz que eles serão lançados, juntamente com a morte, para o lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados para todo sempre, né? Então, é interessante essa passagem de Apocalipse. O anticristo, diabo, Satanás e seus anjos, a besta, o falso profeta, a morte, serão lançados no lago de fogo e enxofre. É interessante, né? Tudo isso, né? Esse pacote, né, de maldade, né, será lançado fora com a vinda de Jesus Cristo, né? Vai ser a derrota final. Então, não vai ser... Não adianta a gente querer fazer exército para lutar contra, não adianta querer juntar as forças do mundo, não tem jeito. Não haverá poder capaz de suplantar esse poder demoníaco, né? Vem do inferno. Então, o único capaz de vencê-lo é Jesus Cristo. Então, a tarefa da igreja é orar, Maranata. Tá? Essa é a oração da igreja. E permanecer fiel ao Senhor. Não tem outra saída, né? Então, quando o Senhor Jesus voltar, realmente, aí vem o pedacinho final aí do nosso texto aí, né? Dos versículos 26, o versículo 26 e 27, né? O que nós vamos fazer? Vamos aprender com Daniel aí. Daniel, no versículo 26, diz: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Ou seja, o que nós precisamos fazer como igreja? Preservar a palavra, preservar a visão, preservar a revelação de Deus. Então, cabe à igreja hoje essa luta pela palavra de Deus. E é isso, outra palavra profética, né, que o profeta tem sempre que estar falando a mesma coisa. A importância da revelação bíblica suplanta tudo, gente. Porque se você não tiver essa palavra e não crer nela, você não tem direção para a sua vida. Como você vai explicar tudo o que está acontecendo? Qual vai ser a sua esperança se você não tiver uma revelação que vem de Deus? Você vai poder pegar livros de filosofia,
livro de religiões, livro de fundadores de religiões, que não vão te levar a lugar nenhum. Não vão te dar consolo e não vão te dar direção. Por isso que há essa grande campanha do inferno contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Para a gente perder a confiança nessa palavra. Para a gente colocar a nossa confiança em outras coisas. Igual eu falei a questão, você começa a acreditar naquilo que as pessoas estão dizendo e não naquilo que a Bíblia está dizendo. Então, Daniel foi dito, preserva a visão. Apocalipse também fala sobre isso, da gente se apegar àquela revelação, não mudá-la. Então, o nosso dever como igreja hoje, uma grande luta da igreja fiel hoje, é pela palavra de Deus. É não deixar que essa palavra caia em descrédito. É não usar essa palavra para fins escusos. Porque todas as heresias têm base bíblica. Você sabia disso, né? Todas elas. E você pega um versículo e faz dele o que você quiser fazer. Mas tem uma revelação bíblica que precisa ser preservada. Há uma doutrina que precisa ser preservada, que nós não podemos abrir mão. E hoje essa questão de falar, né, doutrina divide, doutrina não é isso, que eu não quero saber de doutrina, eu quero saber de Jesus, e eu quero saber de amor, isso não existe, isso é do inferno. Isso vem justamente para você parar de acreditar na verdade bíblica. Porque se não existe doutrina, não tem verdade. Então qualquer verdade serve. Qualquer verdade serve. Por exemplo, um exemplo muito aqui perto da gente. Eu não faço mais parte do Conselho de Pastores de Juiz de Fora, né? Já fui presidente, já fiz parte, mas hoje eu não faço mais parte. A última reunião do Conselho de Pastores da igreja, de Juiz de Fora, foi numa igreja adventista. Estão sendo considerados como cristãos. Quando não são. Mas tão bom, tão bonito, quem gosta lá da televisão Novo Tempo, né? Pregam bem a palavra, cuidado. Engano. 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 É difícil falar isso, Nos nossos dias é difícil. Porque eles não pregam a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É que Paulo luta lá em Gálatas. Ou você crê em Jesus te liberta, ou você vai ser circuncidado para ser salvo. Lá é assim, né? E outras coisas mais, certas doutrinas absurdas. Mas, em favor da unidade, do amor, da tolerância que nós precisamos ter todos juntos, vamos caminhar. E o fermento vai contaminando a massa. E os cristãos vão perdendo a sua forma, a sua firmeza, a verdade vai sendo diluída e tudo vai sendo aceito. Aí a gente começa a aceitar coisas absurdas dentro da igreja. Você é salvo, mas se você não guardar um dia da semana, você não está salvo. Você crê em Jesus, mas se você não usar essa roupa, você não está salvo. Você crê em Jesus, mas se você não fizer aquilo, você não está salvo. Ou Jesus é suficiente ou não é. Ou é só luz Cristo, ou não é. Ou é só la gratia, ou só não é. Qualquer coisa que você acrescentar, está diminuindo o valor do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Isso é absurdo. Isso é diminuir. Então Jesus Cristo morreu para quê? Mas isso vai entrando, gente. Isso vai semeando. Eu estou falando isso aqui, está sendo filmado, está sendo posto no YouTube, né? Alguém vai ficar com raiva de mim, né? Mas tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Ou vamos achar que está tudo igual? Não está igual. Não está igual. Tem muita coisa que parece evangelho que não é evangelho. E que nós precisamos lutar por aquilo, pela palavra. Palavra. É uma verdade bíblica revelada que não podemos abrir mão dela. Não podemos. Então, a primeira coisa que a gente precisa é preservar a Escritura. Aí depois o versículo diz que Daniel, diz que, versículo 27,
Eu enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Eu acho que diante de toda aquela revelação, Daniel passou mal. Daniel ficou apavorado, ficou doente. Porque o negócio era grande demais. Era apavorante demais. E às vezes a gente ouve isso aqui que nós estamos falando e está achando que está tudo bem. Estamos vivendo o melhor dos mundos. E ficamos tranquilos. Mas quando a palavra de Deus, né, impacta o seu coração, né, não é para você ficar doente, né? Mas é para a gente se humilhar diante do Senhor. Da gente ter humildade. Da gente curvar diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia. Senhor, olha para a gente, olha, porque Daniel não conseguia ver aquele reino, né, de tão apavorante que era. Nós estamos vendo, está acontecendo diante dos nossos olhos, e a gente está sendo negligente. Então eu creio que é um momento, irmãos, de nós nos deixarmos moldar pela palavra e nos humilharmos diante do Senhor. De curvarmos realmente no joelho, Senhor, nós estamos vivendo um cristianismo vergonhoso, nós estamos envergonhando o nome do Senhor. Tem misericórdia de nós, nesses tempos tão difíceis, nesses tempos tão desafiadores para a nossa fé. Em 2 Timóteo 4, Paulo fala isso, né? Nos últimos tempos serão dias selvagens, dias difíceis de ser cristão. Aí ele fala aquela lista lá, os homens serão arrogantes, caluniadores, amigos dos prazeres, tal. Então, é um momento de nós nos humilharmos diante do Senhor. É um momento de nós nos quebrantarmos diante do Senhor. Então, eu vejo nessa palavra de Daniel isso, né? Ele enfraqueceu, ele sentiu o peso. Eu creio que é um tempo da igreja sentir esse peso, se humilhar diante do Senhor, né? Buscar o Senhor com humildade, cada vez com mais dedicação, porque as coisas estão acontecendo e a necessidade de nos humilharmos, né? Que nós não sejamos indiferentes à voz de Deus, meus irmãos. Eu falo que um dos maiores castigos que alguém pode receber na sua vida é Deus deixar de falar com ele. Eu creio que isso é uma das coisas piores que pode acontecer com alguém. Deus para de falar com a pessoa vai resistindo, igual aconteceu com o faraó e com outros na Bíblia. Até que chega um ponto que não tem mais, Deus para de falar com ele. Que coisa horrível. E a gente não imagina isso. Deus está falando através da Bíblia, da pregação, e a gente vai ouvindo, mas a palavra de Deus não nos quebranta. A palavra de Deus não nos comove. A gente ouve a palavra de Deus como se ouvisse qualquer outra coisa. Isso é um problema sério. Será que Deus parou de falar com a igreja? Parou de falar comigo? Olha, vamos acordar. Porque o dia que isso acontecer, meu irmão, não resta mais nada. A graça de Deus já não tem mais jeito. A Bíblia fala de Isaú, né, que buscou arrependimento com lágrimas, mas não conseguiu. Então Deus vai falando, Daniel ouviu, Daniel se quebrantou, Daniel se humilhou diante do Senhor. Vamos clamar pela misericórdia do Senhor. Senhor, não deixe de falar comigo, Senhor. Senhor, continua quebrantando o meu coração, continua me humilhando, continua mexendo comigo, que a tua palavra realmente mexa com o meu coração, com as minhas entranhas. E não ouvia, que bom. Gostei da palavra, não gostei, pastor pregou bem, pastor pregou mal, né? O que é a palavra? Fidelidade? Bom, duas coisas, preservar essa palavra, confiança nessa palavra, não abra mão disso, não ouça outras coisas, ouça a palavra de Deus. Segunda coisa, se humilhe diante dessa palavra, se quebrante diante dessa palavra, clame pela misericórdia de Deus. Mais uma terceira coisa aqui que Daniel fez, que eu achei muito interessante. Diz, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão. Não havia quem entendesse. Daniel não conseguia entender. Mas uma coisa ele fez. Depois de ouvir a palavra, se humilhar diante dele, ele não ficou prostrado. Ele não ficou lamentando, o negócio é desse jeito. Eu vou ficar encolhido no meu canto aqui, não vou fazer mais nada, porque o negócio está feio.
Pelo contrário, ele se levantou. Ele foi lá, tomou um banho, né, se arrumou e foi tratar dos negócios do rei. Acho que esse é o desafio para a igreja hoje, diante dessas revelações, diante dessas coisas espantosas que a gente está vendo. Não é hora da gente se humilhar, mas da gente se levantar, tratar dos negócios do rei, tratar dos negócios do Senhor Jesus, porque Ele é o vencedor, Ele é o rei dos reis, e nós temos o grande privilégio, o único privilégio que é dado à igreja. A igreja é a única instituição na face da terra chamada a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E se ela parar de fazer aquilo que nós já falamos, ninguém mais vai falar. Jesus disse que as pedras vão clamar, né? A gente parar. Mas a igreja tem esse privilégio de tratar dos negócios do rei, de cuidar, de ser chamada pelo Senhor, capacitada pelo Senhor para preservar a palavra, para se humilhar diante dela, para proclamar a vinda de Jesus Cristo. O Senhor Jesus vem, o Senhor Jesus vem, prepara-te. Essa é a missão da igreja. Então, diante disso tudo, dessa revelação tão difícil, a igreja não se encolher, mas se levantar na autoridade do Espírito Santo e proclamar e cuidar dos negócios do rei, continuar proclamando a vitória do Senhor Jesus, continuar proclamando a vida eterna, a salvação, a soberania do nosso Deus sobre esse mundo. É muito privilégio que a gente tem, é muita responsabilidade. Glória a Deus por isso, por esse chamado do Senhor. Levantei e fui cuidado dos negócios do rei, mesmo estando abalado com toda aquela revelação, mesmo a gente não sabendo direito, né, quando, como essas coisas aconteceram. Nós estamos vendo alguns sinais pipocando por aí, né? Não sabemos se ainda é o tempo, se não é, se já está acontecendo, se não está, né? A gente não tem muita noção. Aconteceu com o povo de Deus na época da vinda de Jesus, né? Mas as profecias estão aí. Vamos nos levantar, irmãos. Vamos cuidar dos negócios do rei. O Senhor Jesus continua reinando. Ele está no trono do universo. Ele está reinando soberanamente. Ele está edificando a sua igreja para aquele dia apresentá-la ao Senhor, a Deus, como a noiva linda, sem ruga, sem sujeira, sem mancha, perfeita diante do Senhor. O Senhor está edificando a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E Ele trabalha dia a dia em nossos corações. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus abençoe a sua vida. É isso aí, vai tirando a palavra de Deus, né? Uma lei para tirar as Bíblias das bibliotecas públicas, né? Todo quanto é livro pode ficar lá, menos a Bíblia, né? Incomoda, a palavra de Deus incomoda, ela incomoda, nós precisamos ser fiéis a ela. Amém? Deus abençoe.